Nós vamos ver uma aula hoje sobre vozes verbais, tá? Então, a voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica, recebe ação ou as duas coisas, pratica e sofre ação. Voz ativa. Quando o sujeito é agente, isto é, quando ele faz a ação do verbo, quando ele participa ativamente de um fato. Exemplo, as meninas exigiram a presença da diretora. Quem exigiu a presença da diretora? Quem fez o ato de exigir foi as meninas. Depois, a torcida aplaudiu os jogadores. Quem é que executou a ação do verbo aplaudiu? Torcida. O médico cometeu um erro terrível. Quem foi que fez a ação expressa por esse verbo? O médico. Ok? Passar. Voz passiva. Nós temos dois tipos de voz passiva. A gente tem a passiva sintética e a passiva analítica. Vamos ver a sintética primeiro. A passiva sintética ela vai ser formada sempre por um verbo transitivo direto, não pode ser outro, e mais um pronome, a partícula C, que é chamada de pronome apassivador. Então, é importante lembrar que, pode mostrar assim? Que o verbo aqui sempre vai ter que concordar com esse aqui, porque, na verdade, este é o sujeito da oração. Porque se nós passarmos essa frase para a voz passiva analítica, seria assim: encomendas são entregues. Então, o sujeito concorda com o verbo e vice-versa. Tá? Alugam-se casas, porque casas está no plural, o verbo também tem que concordar. Às vezes a gente vê errado assim no jornal, está escrito assim, aluga-se apartamentos. Não é correto, porque apartamento está no plural, então o verbo deveria também estar no plural. A voz passiva analítica é essa que eu estou falando agora. Olha, ela é formada por um sujeito paciente, que é quem faz ação na voz passiva, sempre com um verbo auxiliar, o ser ou estar, e mais o particípio do verbo em questão, que estiver na frase. Ambos formam uma locução verbal. E o agente da passiva é aquele que executa a ação na voz passiva. Por exemplo, as encomendas foram entregues pelo próprio diretor. Quem executou a ação de entregar as encomendas? O próprio diretor. Isso se chama agente da passiva. Tá? As casas foram alugadas pela imobiliária. Quem está executando a ação de alugar as casas? A imobiliária. Esse termo aqui é agente da passiva. É bem fácil. Aí vem a passiva reflexiva, que está com uma letrinha um pouquinho menor, que eu não consegui fazer de outro jeito. Tem dois tipos de voz passiva. A reflexiva, que é quando o sujeito, ele, ao mesmo tempo que ele faz, ele recebe ação. Por exemplo, Carla machucou-se. Ela machucou ela mesma. José cortou-se com a faca. Maria penteou-se. Então, você está fazendo e sofrendo ação ao mesmo tempo. A recíproca é quando houver a troca da mesma ação entre dois elementos. Por exemplo, nós nos abraçamos. Eu troco esse ato junto com outra pessoa. Eu abraço a pessoa me abraça. Essa é a recíproca, pessoal. Eu acho que está bem claro aí. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo por aqui. Estou quase todo dia aqui. Obrigada.